Observe o seguinte fragmento descritivo. Então, a banca, a gente vê ao longo das provas comentadas, né? A gente percebe que a banca gosta de trabalhar o texto descritivo, principalmente pelo foco do observador. Né? Então, vamos observar aqui, olha só. Henriqueta era feia, Feliz talvez fosse bonita, mas nós já traçamos o perfil desse personagem sombrio. Henriqueta era magra e pálida, tinha cerca de 8 anos, mas lhe davam apenas 6. Seus grandes olhos enfiados numa espécie de sombra profunda tinham seu brilho quase extinto em razão de ter chorado. Os cantos da boca mostravam uma curva de angústia habitual, o que também é observado nos condenados e nos doentes desesperados. Então, realmente, aqui nós temos um fragmento descritivo. Né? Observe aqui, assinale a opção que indica uma característica de um texto descritivo que aparece inadequadamente identificada no texto acima. Então, com base no que a gente tem no texto, a gente tem que marcar a alternativa errada, beleza? Então, vem aqui comigo a tela, olha só. Letra A. Uma descrição nunca é exaustiva. Ou seja, o que é essa exaustão aqui que se quer dizer, né? Uma descrição nunca é exaustiva, ou seja, nunca mostra todos os elementos do objeto descrito, como neste caso, que se limita a alguns traços do corpo e do rosto. Então, a gente vai observar o seguinte, pela tipologia, né? Quando a gente vai fazer uma descrição, é natural que a gente não consiga descrever todos os elementos daquele objeto, ok? Daquilo que é descrito, correto? Isso é natural. Então, realmente, essa afirmação aqui, uma descrição nunca é exaustiva, então o que é essa exaustão aí? Ou seja, nunca mostra todos os elementos do objeto descrito. Sim. Como neste caso, e aí ele fala, olha, neste caso, a observação, a descrição se limita a alguns traços do corpo e do rosto. Vejamos então aqui, né, se realmente se limita a alguns traços do corpo e do rosto. Henriqueta era feia, então isso se observa, né, justamente pelo campo visual, né, do corpo, né, e tal, do rosto e tudo. Feliz talvez fosse bonita. Então ela não estava apresentando, né? Ela não estava aparentemente, não estava mostrando que estava feliz. Ela estava triste. Então ela estava feia, ok? Mas nós já traçamos o perfil desse personagem sombrio. Traçamos o seu perfil. Continuando. Henriqueta era magra e pálida, falando então do seu corpo. Tinha cerca de 8 anos, mas lhe davam apenas 6. Seus grandes olhos, enfiados numa espécie de sombra profunda, tinham seu brilho quase extinto em razão de ter chorado. Então está mostrando o rosto. Os cantos da boca mostravam uma curva de angústia habitual, o que também é observado nos condenados e nos doentes desesperados. A gente consegue perceber aqui realmente que a observação está no campo visual, beleza? Então, efetivamente, a gente observa que é o corpo e o rosto. Tem a ver, né? Tem a ver aqui o que foi colocado na alternativa A. A gente tem que achar aquilo que está inadequado. A gente vai adiante. A descrição de uma pessoa como essa pode apresentar traços físicos e psicológicos. Veja, o observador, ao falar deste campo, né, do aspecto visual, a gente consegue perceber também que é uma pessoa que está introvertida. Concorda comigo? Então também se pode observar o campo psicológico nessa descrição. Não pode? Vamos observar aqui? Olha só. Ele fala que Henriqueta era feia, Feliz talvez fosse bonita, mas nós já traçamos o perfil desse personagem sombrio. Então está mostrando, né, que ela está retraída, ela é uma personagem sombria. Então há um aspecto psicológico aí, uma pessoa retraída. Concorda comigo? Ela era magra e pálida, tinha cerca de 8 anos, e aí volta ao aspecto físico. Mas tudo isso mostrando que ela é uma personagem sombria. Está vendo só? Olha só, se ela fosse feliz,
talvez ficasse bonita, mas ela está triste. Então, está tocando também no campo psicológico. Então, tem uma relação aí. Ele mostra o aspecto físico. E pela forma como ele fala do aspecto físico, a gente consegue perceber o psicológico. Uma pessoa abatida, sombria, ok? Tem a ver, ok. Letra C. Um processo descritivo pode apoiar-se em diversos sentidos do observador, e nesse texto predomina o visual. A gente já fez provas aqui, né, da banca FGV, em que o foco do observador estava no olfato, né? Estava no paladar. Então, ele vai colocando palavras, mostrando que aquilo estava gostoso, cheirando bem, mas aqui você percebe que está falando sempre do campo visual. Concorda comigo? Então, realmente tem a ver. Neste caso, ele explora o sentido visual, ok? Tem a ver isso mesmo. Vamos à frente. A letra D. A posição do observador nesse texto é de isenção diante do que é descrito, isto é, sem interferir com suas opiniões. Então, o que é uma isenção do que é descrito? É o que a banca, muitas vezes, quando ela também pede essa parte do foco do observador, ela pede o observador objetivo, né? Isto é, ele só coloca características de uma forma objetiva, isto é, não há uma modalização, não há um modalizador, alguma palavra que marque a ideia de que é uma participação do autor nisso, uma observação dele, própria dele, um julgamento dele. Então, será que realmente isso está isento? Essa observação ela está isenta do que é descrito, isto é, sem interferir com as suas opiniões? Um primeiro detalhe que eu queria mostrar para você é que ele comenta já, olha, ele fala assim, olha, nós já traçamos o perfil desse personagem sombrio. Houve participação dele para traçar esse perfil do personagem. A participação dele, né? A opinião dele, concorda? Beleza. E aí ele coloca o seguinte, olha, Henriqueta era magra e pálida, tinha cerca de 8 anos, mas lhe davam apenas 6. Seus grandes olhos enfiados numa espécie de sombra profunda tinham seu brilho quase extinto em razão de ter chorado. Os cantos da boca mostravam uma curva de angústia habitual, o que também é observado nos condenados e nos doentes desesperados. Esta comparação é típica da mensuração do observador. Concorda comigo? Então a gente observa que ele coloca a sua opinião e ela está principalmente em dizer que nós traçamos o perfil desse personagem que para ele é sombrio. Então a gente observa a modalização aí, correto? Então, a alternativa D de dado vai mostrar para a gente, não há uma isenção, há uma participação desse observador, correto? Show! Vamos pegar aqui a alternativa E. A estratégia empregada nessa descrição é a de limitar-se a alguns dados do personagem descrito, partindo de observações sobre o corpo, como nós vimos anteriormente, seguidas de algumas outras sobre o rosto. A gente vai observar isso realmente, né? Ele fala sobre o corpo. Ela era feia, traçamos o perfil, ela era magra e pálida, né? Olha aqui, ó, mostrou. Depois começou a falar sobre o rosto, olha só, os olhos, né? E depois os cantos da boca, beleza? Então, neste caso, a gente nota que está certa a alternativa E. Por isso, a alternativa D de dado é ela que a gente marca.